Pessoal, vamos para a segunda parte aí do dia primeiro, quem está falando sobre administração de materiais, conceitos iniciais, ok? Vamos lá. Questão 11. A administração de materiais visa colocar os materiais necessários na quantidade certa, no local certo, no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo da empresa. São duas as funções da administração de materiais: programação e compras. Veja, o que acontece? Até aqui, a questão está certa, porque ela visa você, é gestor do patrimônio, o gestor da almoxarifado. Sendo gestor de material como um todo, qual é o teu objetivo? É o que? Atender o teu público aí interno com os materiais necessários e na quantidade certa. Legal? Então, pediu lápis, caneta, borracha, material necessário, quantidade certa. Pediu 10, eu tenho 10. No local certo, na secretaria X, no tempo certo. Então não adianta eu ter um material ótimo para atender um seminário que era para correr numa terça-feira e o material chegou numa quarta. Não adianta mais. Então tem que estar no tempo certo, à disposição dos órgãos que compõem o processo produtivo de uma empresa. Aqui ele está falando assim, o processo produtivo como se fosse uma fábrica, perfeito? Então eu trouxe um exemplo, mas não tem outro entendimento senão é esse que eu te falei, que ainda que fosse num processo produtivo, eu tenho que entregar esse material necessário na quantidade certa, no local certo, tempo determinado também. Então até aqui está correto. Agora ele diz que são duas as funções da administração de materiais, a saber, programação. O que é programação? Quais são as funções da administração de material? Pode ter compra? Sim. O que mais? Transporte? Que está envolvido aí com a área de almoxarifado, por exemplo. Armazenagem? Manipulação desses materiais? Distribuição, manipulação, distribuição, controle desses estoques. Então veja, essas são as funções da administração de materiais. Então compras até poderia ser, mas programação não, e também está muito vago, perfeito? Está vago, não tem como dizer que essas são duas as funções, são mais, perfeito? Então eu não posso reduzir apenas a programação e compras aí que estariam erradas. Então estão aqui as funções, questão errada portanto. Questão 12. Considere a seguinte situação hipotética. Um hospital, em um hospital, o médico de plantão prescreveu o medicamento A para determinado paciente. Um dia depois, um segundo médico prescreveu para o mesmo paciente, embora não tenha havido qualquer alteração de seu quadro clínico, o medicamento B. Vamos supor, estava com dor de cabeça, deu Dorflex, um receitou Dorflex, outro dipirona. Nem sei se é a mesma coisa, nem é a mesma coisa. Mas Neuvalgina e dipirona, pronto. A dipirona composição, tá? Qualquer outro remédio que atenda a mesma situação aí, mesmo quadro clínico. Perfeito? Então essa é a situação hipotética em tela. Vamos ver aqui o que
a questão vai pedir. Nessa situação hipotética, do ponto de vista exclusivo da gestão de materiais, a adoção de apenas um dos medicamentos pelo hospital facilitaria a sua normalização? O que significa isso? Duas coisas. Primeiro, se eu reduzir a quantidade de materiais em meu estoque que tenho as mesmas funcionalidades, vai melhorar a sua vida ou não vai? Vai melhorar. Aumenta a quantidade e diminui os tipos de materiais semelhantes. Vamos para um exemplo de almoxarifados no setor público. Eu tenho canetas esferográficas na cor azul, amarela, verde, laranjada, cor de rosa, vinho. Tem 10 tipos de cores. Agora veio outra gestão e disse que eu preciso só de caneta azul e no máximo caneta vermelha. Vai facilitar a tua vida no controle aí? Vai. Então, quanto menos, do ponto de vista de gestão de materiais, a adoção de apenas um dos medicamentos aí que tem a mesma finalidade facilitaria a sua normalização. O que é a normalização? É eu prescrever para que serve esse material. Então, em linhas gerais, para que serve. Então, quando eu tiver menos material, facilita a normatização? Facilita. Então, quanto menos material, menos eu vou estar aí na etapa da normalização. Perfeito? Então, a questão está correta. Veja, dias. A normalização é aplicada no caso de peso, medida e formato. Então, a normalização se ocupa de maneira pela qual devem ser utilizados os materiais em suas diversas finalidades, bem como da padronização e identificação do material, de modo que tanto o usuário como o almoxarifado possam requisitar e atender os itens utilizando a mesma terminologia. Então eu estarei padronizando para dizer para que serve isso, ok? Como se fosse uma bula também do remédio aí, para que serve ele. Então a questão está correta. Questão 13. Questão 13 eu já coloquei um negativo aqui pro examinador. Você vai ver o porquê. Olha só. A administração de materiais efetiva visa minimizar o conflito existente entre as áreas fim e as áreas meio de uma organização, como a área de compras e a área financeira. A gente já viu uma questão parecida, que ela visa isso também. Pode-se dizer que sim, minimizar o conflito entre duas áreas, área de compras e área financeira. A área de compras sempre vai querer comprar. Então nós temos lá, a gente falou sobre a área de vendas, mas a área de vendas sempre vai ter que querer material em estoque. A área de compra sempre vai querer comprar também mais material, mais quantidade, porque quanto mais quantidade comprar, mais consegue barganhar preço. E a financeira vai ter sempre a preocupação de comprar sempre menos, porque comprando menos eu estarei imobilizando menos o meu capital e eu posso utilizar esse capital para pagar outras contas ou então até mesmo para outras aplicações aí financeiras, por exemplo. Então veja, nós temos isto, ok. Qual é a minha reprovação na questão? E a questão está dando como certa. Esse conflito existente entre áreas fim e áreas meio. Ora, a área meio, ele está dizendo que é quem? A área meio é a área de compras. E a área fim, área financeira. As duas, a depender do órgão, serão áreas meio, ok? Então você taxar uma área de compras ou financeira como área fim, eu estou reprovando, eu estou errando, ok? Então quase que 100% dos meus órgãos públicos, eles tratam a área B como dentro delas estão aí as áreas de compras e financeira, ok?
E aí nessa situação, por exemplo, aqui ó, caiu para a ANTAC. Na ANTAC, a área meio vai ser a área financeira e também a área de compras. Essas duas vão ser a área meio. E aí, quando você sabe isso, você vai errar a questão. Então por isso que eu reprovei essa questão ridícula, ao meu ver aí. Examinador, 0 para você. Ok? Mas tem realmente esse conflito e visa minimizar esse conflito, e como nós já falamos, então o item ele deu como certo. Desconsiderou essa, não sei se alguém não entraram com recurso, mas certamente isso daí seria passível de anulação ou alteração do gabarito. Questão 14, não dá para ficar chorando, então vamos lá. Vamos ver se você responde sem a necessidade de ler o texto. É função da administração de materiais integrar os objetivos dos departamentos envolvidos: compras, produção, vendas e finanças. Então é uma função dela, podemos dizer que sim, podemos dizer que sim. Ok? Por enquanto podemos dizer que sim. Por quê? A gente sabe que aí eles têm aí interesses diversos. Compras, quer comprar um monte. Produção precisa ter o material. Vendas, quer ter esse material em estoque. E finanças, quer pagar, quer despender menos recursos para esses materiais aí, para que eles estejam aí no almoxarifado. Aumentando assim a eficácia dos meios internos e otimizando os investimentos da empresa em estoques. Então, ele está trazendo duas informações. A primeira informação é que é função da administração de materiais integrar os objetivos dos departamentos envolvidos. Podemos dizer que sim? Podemos dizer que sim. Agora, segunda informação que o examinador vai trazer para nós está aqui, para nós analisarmos. Aumentar assim então a eficácia. Veja, a administração de materiais ela vai ajudar finanças se planejando e estocando menos. Então a função, um dos objetivos, o objetivo principal da administração de materiais é otimizar os recursos da organização. Otimizar nesse caso de estoques, eu vou estar reduzindo o estoque e aumentar a rotatividade, então a quantidade de itens que eu estarei solicitando para os meus fornecedores, para que eles sejam entregues e esse material não fique tempo parado. Então quanto mais alta a minha rotatividade dos meus estoques, então mais bem será avaliado o meu gestor de estoques, porque ele o material não está imobilizado lá dentro, ou seja, eu estou cumprindo aí com as finalidades aí das finanças, por exemplo. Então eu estou estocando pouco. Alta rotatividade, eu tenho pouco material. Tendo pouco material, estou atendendo as funções de compras, produção e vendas em 100% do meu nível aí de serviço. Está acontecendo isso, então todo mundo está contente. Perfeito? Então é a função deles integrar os objetivos dos departamentos envolvidos? Podemos dizer que sim. Agora, então, para acontecer isso, vai aumentar a eficácia dos meios internos, otimizando os investimentos da empresa em estoques? Vai aumentar, então, a eficácia ou vai aumentar a eficiência? E aí? Vai aumentar a eficiência. Então, aumento da eficiência, ok? Então, aumento da eficiência. Então, aí você vai olhar assim, Vandeir, qual a diferença de eficácia e eficiência? Vamos supor, colocar no teu local aí, na tua situação. Temos 2 vagas de concurso aqui, certo? Temos 2 candidatos. Candidato A, que é você, e o candidato B. Vocês 2 passaram no concurso, ok? Vocês 2 passaram no concurso. Você investiu R$2.000.
e o candidato B 10 mil. Tem gente que investe inclusive muito mais. 10 mil. Os dois atingiram aí o objetivo, que é a aprovação. Então, os dois tiveram eficácia. Legal? Agora, pergunta, quem dos dois foi eficiente? Você ou o candidato B? Você. Então, você foi eficiente. Então veja, você pode ter eficácia sem ter a eficiência, mas você não pode ter a eficiência sem a eficácia. Perfeito? Outra coisa, então eficiente é quem utiliza aqui menos recurso para atingir o mesmo resultado. O recurso, não só recurso financeiro. Pode ser, por exemplo, você estudou 1 ano e passou no concurso do teu sonho. O outro candidato B estudou aí 4 anos, aí, que é a média do pessoal que estuda para concurso, para passar no concurso. Em média eles estudam 4 anos, 3 a 4 anos. Por quê? Estudam de forma errada. Porque não estão estudando conosco aí. E, então demora mais tempo. Então veja, você estudou 1 ano, passou no concurso. O outro estudou 4, passou no concurso. Quem foi eficiente? Você também. Então você utilizou agora o recurso tempo. Então veja, foi eficiente. Então, o que quer ser eficiente é utilizar menos recursos para atingir o mesmo objetivo. Então veja aqui, ó, na questão agora, aumentando assim então a eficácia dos meios internos para otimizar os investimentos da empresa. Se eu estou otimizando os investimentos da empresa em estoques, eu estou sendo o quê? Eficiente ou eficaz? Estou sendo eficiente. Então a questão está errada exatamente por causa disso. Questão 15. O objetivo da administração de materiais é satisfazer as necessidades dos clientes externos da empresa. O teu órgão, os clientes externos. O objetivo da empresa é atender às necessidades dos clientes externos. Tá muito vago, não tá? Imagina, você é do Ministério X, o teu objetivo é satisfazer as necessidades dos clientes externos do Ministério Y. Você é do X? Não. Então, dos clientes, satisfazer as necessidades internas, dos clientes internos da empresa, ok? Atender as necessidades de produção de bens e serviços, por exemplo. Então, a questão está incorreta, portanto. Então, veja, o objetivo da administração de materiais deve ser o de atender as necessidades da produção de bens e serviços. Para atender, então, as necessidades de bens e serviços, nós vamos ter aqui, então, o que? Necessidade de bens e serviços, que são os clientes, o que? Internos ou externos? Internos. Ou seja, prover então material certo, no local certo, no tempo correto, em condições utilizáveis a custo mínimo. Esses são os objetivos da administração de materiais. 16. Para iniciar o processo de classificação de materiais em estoque, é necessário realizar a catalogação, que consiste na descrição detalhada de toda a especificação do produto. Veja, eu quero classificar os materiais, quero colocar aí ordem no meu almoxarifado, por exemplo, certo? Para eu fazer isso, eu vou precisar então aí catalogar esses materiais. E ele está dizendo que a catalogação consiste na descrição detalhada de toda a especificação do produto, ok? Agora eu vou ter algumas etapas. Eu vou ter lá a etapa, vamos por aqui, CSE NPC, CSE NPC, ok? Primeiro eu vou ter então o que? A catalogação. Eita, não deixa eu colocar o pontinho ali embaixo. Tá bom, não vou pôr. Sacanagem. Depois eu vou ter o que? A simplificação.
Depois vou ter a especificação. Então veja, catalogação consiste na descrição detalhada de toda a especificação do produto, ou é a própria especificação? É a própria especificação. Então nesse caso, catalogação consiste nessa descrição detalhada? Não. Normalização. E o P? O que significa o P? Vou padronizar. E depois codificar. Então, codificação. Então veja, esses são o processo necessário aí para o processo de classificação dos materiais. Então, eu começar na catalogação, depois para simplificação, depois para especificação, depois para normalização, depois para padronização e por fim codificação. Então a catalogação vai ser a rolar de todos os meus materiais. Então rolamento de todos os meus itens do meu estoque. Significa que eu vou fazer a contagem, vou verificar o que eu tenho em estoque. Então eu vou, por exemplo, olhar lá, eu tenho 10 tipos de canetas. Eu fiz uma catalogação e eu constatei que eu tenho 10 tipos de caneta. Perfeito? Tenho 10 tipos de caneta. Agora eu vou simplificar isso, vou diminuir para 2 canetas, 2 tipos de canetas. Ok? Estou organizando. Agora eu vou especificar. Que caneta é essa? Caneta esferográfica azul, preta, vermelha. Então estou especificando. Agora vou colocar a normalização, que é o que? Para que serve isso? Para que serve? Então isso aí é uma das características aí da minha do meu processo de classificação, a normalização. Para que serve? Para que o próprio usuário entenda e se comunique com você de linguagem padronizada, certo? Como assim? Imagina o seguinte: eu tenho material, já viu aqueles materiais que você pega assim embalado, você não sabe para que serve? E às vezes o teu cliente interno não sabe para que serve, acha que é para uma finalidade X, mas está utilizando para uma finalidade Y, porque não está normalizado. Então a normalização vai servir para padronizar, identificar os itens de estoque. Então está relacionado com a padronização e também está dizendo para que serve isto. Perfeito? Como se fosse uma bula aí esse item, como se fosse uma bula. Depois vai ter a padronização. O que significa isso? Vamos supor, a padronização pode ser utilizada aí para atender a linguagem do mercado. Então vamos supor, vamos para um outro item agora para ficar até mais fácil você entender. Eu estou comprando uma mesa lá, uma mesa em L. Mesa em L no mercado, eu posso ter a mesa em L aqui 1,60 por 1,40. Posso ter 1,60 por 1,80, 1,20 por 1,40, 1,60 por 1,40 e assim sucessivamente. Agora você vai lá e compra, não, eu quero comprar 1,35 por 1,38 ou números quebrados, algo que não seja padronizado pelo mercado. Vai ser problema? Vai. Você vai pagar mais por isso? Vai. Então a ideia é que você padronize. A outra, com relação à própria padronização interna. Então a padronização interna, todos os meus órgãos internos vão precisar de um material padronizado para não virar baixaria. Vamos para as canetas. Um órgão diz que precisa da caneta cor-de-rosa, outro diz que precisa da caneta azul, outro da verde, outro da marrom, outro da preta, outro da laranjada. Ou seja, tem que padronizar isso para que eu não precise, se eu estou pensando na simplificação, eu tenho que pensar também na minha padronização. A partir de agora não se pede mais material X nem Y, tem que padronizar
com o material Y e o Z, por exemplo, ok? Faço então aí a minha padronização, então padronizo, e depois por fim agora eu codifico, certo? Vou fazer a codificação daquele material. Então, exemplo, você vai fazer uma nota de empenho, para material de expediente, para material de lápis, caneta e borracha. Então você vai fazer lá, o empenho vai estar nessa classificação aqui, ó, 33, 90, 30, 16. Aqui é receita de custeios, aplicação direta, material de consumo e por fim aí tem o que? Material de expediente, ok? Então essa codificação vai ter depois ter a poder você gerir seus materiais de forma muito adequada aí dentro da administração pública. Então veja, gestão, na gestão agora, na sua gestão, você vai fazer um relatório RMA. Agora você vai verificar lá esses subelementos da despesa que tem estudo lá em administração financeira orçamentária. Quando tiver na matéria a gente vai explicar melhor isso. Mas veja, subelemento 16 vai ter lá de 1, 2, 3, 4, 5 até o 99. Aqui no RMA ele vai sair o que? Valores 10, 20, 30, 40, 50, 60. O que eu tenho em estoque desses materiais. Então, por exemplo, na 16, que é material de expediente, eu vou verificar quanto em termos de valor que eu vou ter nos materiais de expediente. Aí você vai lá no 16 e verifica, e vai verificar depois no CIAF para ver se eles estão batendo. Tem que ser, o valor tem que estar igual. Então se eu olhar lá na conta 16, no meu sistema tenho lá, por exemplo, 30 unidade de valor, no CIAF vai ter que estar batendo também com na 16 com 30. Então você está tranquilo aí com o teu estoque. Então para você fazer isso, você tem que trazer então essa classificação de materiais, ok? Então aí tá as especificações que nós falamos. Questão 17. A classificação de um material hospitalar como permanente é considerado um atributo de flexibilidade em razão das características desse material. Então veja, eu estou classificando um material, certo? E vai ter é muito recorrente em prova essa questão aqui. Ele vai ter um método para eu ter uma classificação, certo? Para eu poder classificar os materiais que eu tenho em estoque. Então, para eu classificar ele, eu vou ter que ter o que? Algumas características a serem observadas. Quais são as características? Características, vou pôr aqui indispensáveis. Indispensáveis para um bom não vou colocar um bom método, não vou colocar para métodos de classificação. Dos meus materiais em estoque, ok? Então veja, quais são as características indispensáveis. Eu vou ter que ter aqui embaixo a abrangência, eu vou ter que ter o que mais? Praticidade, e por fim eu vou ter que ter o que? Flexibilidade. Então pronto, abrangência,
praticidade e flexibilidade. Então aqui está dizendo, primeira parte, a classificação de um material hospitalar como permanente é considerada como um atributo. Então, características, atributos, ok. Então são similares aí. Alguns vão falar características, outros vão falar atributos. Então veja, nós temos flexibilidade como um atributo, em razão das características do material. Então veja, praticidade e flexibilidade. Que acontece? Vamos pensar aqui, métodos de classificação do material. Então vamos por aqui, métodos de classificação. Você é o gestor de almoxarifado, está utilizando lá o método financeiro. Quanto de estoque que eu tenho em termos de valor. Você tem o método contábil, está classificando em contas. A gente falou agora há pouco, 33,90, 30,16. Então está trazendo esse método contábil. Agora eu vou pensar num outro método aí, por exemplo, físico. Vou pensar em inventário, método físico aí. Aí eu vou pensar em inventários. Vou pensar em curva ABC, que vai estar dentro do método financeiro. Ok? Material XY, classificação XYZ, vai estar mais ligado aí ao aspecto físico. Ou seja, os métodos que você vai utilizar aí para você classificar bem esse seu material, você vai ter que estar pensando na abrangência, praticidade e flexibilidade. A abrangência é o que? É características dos materiais. Eu vou utilizar eles de forma abrangente. Então, o que significa isso? Abrangente são os aspectos, a gente colocou ali, físicos. O que mais a gente colocou aí em cima? Fala aí pra mim. Financeiros e contábeis. Agora, o que são os métodos praticidade aí? O atributo praticidade é um método que simples e direto, prático. Então o método tem que ser o que? Simples e direto. Agora, flexível. Então, um sistema de classificação flexível é aquele que permite o que? Interface entre diversos tipos de classificação. Ok? Então, um método que eu posso utilizar vários tipos de classificação. Então veja, quase igual a esse, mas o abrangente está abrangendo vários aspectos. E agora aspectos físicos, contábil e financeiro. E aqui no flexível eu posso usar vários tipos dessa classificação. Por exemplo, o aspecto financeiro eu posso utilizar aqui, exemplo, curva ABC. E o que mais? Aspecto financeiro, eu vou verificar aí com relação a avaliação de estoque. Vou avaliar o estoque aí em termos financeiro pelo valor médio, como exemplo. Então é outro tipo, ou seja, a flexibilidade
Então ela vai servir e permite interface entre diversos tipos de classificação, englobando aí a abrangência, por exemplo, financeiro, vários tipos de classificações aí no aspecto financeiro. Ele está sendo então o que? Um atributo flexível, ok? Então vamos de novo. A classificação de um material hospitalar como permanente. Permanente, se é material de consumo ou material permanente. É um atributo de flexibilidade em razão das características desse material. Ou abrangência, aspectos físicos. Vai ser abrangente físico, material permanente ou de consumo. Material permanente físico ou de consumo ou permanente vai estar no aspecto aí, no atributo abrangente. Então começa pela abrangência. Então aspecto físico, ele vai ter então essa classificação está sendo atendida pelo método aí atributo abrangente. Eu coloquei aqui a descrição de cada um dos itens e aqui interfaces em diversos tipos de classificação de modo a ter uma visão mais ampla. Aqui ele não ficou tão especificado de acordo com a própria apostila que eu coloquei aí para vocês. Depois o que eu vou fazer? Depois, quando eu terminar esse vídeo, eu vou colocar para vocês nesse mesmo slide um print da tela aí da apostila que trata desse assunto aqui. Você vai ver lá que a abrangência que ela vai abrir. Primeiro, produto é material de consumo, material permanente. Então vai estar segundo a abrangência, ok? E a flexibilidade, ele vai estar aí falando entre as interfaces e diversos tipos da classificação aí, que você permite aí essas interfaces. E não só, por exemplo, veja que aqui aspectos físicos eu abordei quando eu falei da flexibilidade, talvez tenha confundido um pouco. Aspectos físicos, aspectos financeiros e contábeis, ok? Então, aspectos físicos eu entraria aqui em material de consumo, material permanente, beleza. Agora, a flexibilidade eu consigo o que? Permite então a interface entre diversos tipos de classificação. Então, a flexibilidade eu vou poder ter interface entre aspectos físicos e entre os aspectos financeiros, por exemplo. Aí fica mais tranquilo para você entender, né? Eu nem preciso colocar aqui o outro, ok? Então, mas eu vou colocar aqui, só vai estar escrito lá abrangência, exemplo, aspecto, material consumo, material permanente. Então, está atendendo ao aspecto físico, está sendo que abrangente, então uma série de características dos materiais. Então, características dos materiais está sendo caracterizado de forma abrangente. Então, aspecto físico, se ele é permanente, se é de consumo, bem durável ou não, ok? Então, abrangente aí, aspectos físicos e não flexibilidade, que vai me permitir na flexibilidade interface dos diversos tipos de classificação, entre elas, por exemplo, entre aspecto físico e o aspecto financeiro. Então, eu tendo um bom método de classificação, tem que ter essas características: abrangência, praticidade e flexibilidade. Estou insistindo muito nessa, porque ela é muito recorrente em prova. Caiu a administração de materiais, certamente esses três atributos vão estar presentes na tua prova, ok? Então, não é flexibilidade se eu estou falando em aspecto físico, eu estou falando da abrangência, ok? Questão 18, considerando o critério de importância operacional, os medicamentos analgésicos,
que são considerados de alta criticidade em uma unidade de pronto atendimento, devem ser classificados na classificação XYZ na classe o quê? Z. Por quê? X, Y, Z. Mais baixa até a mais alta criticidade, ok? Então, menor criticidade, por exemplo, caneta preta e caneta azul no hospital. Ah, tá sem a caneta preta, vai a caneta azul. Vai parar o hospital por causa disso? Não. Mas agora analgésico, tá sem analgésico. Imagina, tá sem anestesia, vamos supor. Sai lá o gestor de estoque lá no corredor da morte, a galera esperando lá para fazer a cirurgia, e o gestor vai falar assim: doutor, acabaram as anestesias para hoje. Aí o doutor olha para todo mundo e fala: não tem problema, hoje as cirurgias serão todas sem anestesia. O que vai acontecer? A galera vai ficar boa na hora, vai começar a levantar das macas e sair correndo. Por quê? Não tem como faltar esse material nesse hospital, ok? Então veja, a alta criticidade vai depender do órgão, certo? Ou da organização. Então, um vai ser de alta, outro nem tanto. Esse aí é um dos critérios, certo? Na classificação XYZ, um dos critérios a ser pensado aí é o material de importância operacional. Não é só esse, tem vários outros, a gente vai ver nas outras questões, ok? Mas um sim realmente é a importância operacional, mas é o Z que é o alta criticidade, e não o X. Começa do menor para o maior. Então, do X, aqui eu tirei da apostila, até o Z. Então, máxima criticidade. O Y vai estar na média aí, intermediária, e o X vai ser baixa criticidade. Veja, materiais críticos, então serão aí classificados entre algumas dessas razões. Podemos ter razões econômicas, materiais de custos significativos de transporte e armazenagem. Então veja, custos relativos a transporte, relativo à armazenagem, eles vão estar classificados como materiais críticos ou não. Armazenagem, então razão de armazenagem, transporte e manuseio. Materiais de alta periculosidade, então vai ser um material crítico também. Material perecível vai ser classificado, depende aí da situação do órgão, vai ser material crítico, perecível. Ou peso e dimensões elevados aí também como materiais críticos. Então veja que na classe de materiais críticos pode terem razões econômicas, então custos significativos, razões de armazenagem, materiais perecíveis, transporte periculoso, que é aqueles gases que o pessoal leva naqueles caminhões, que tem lá uma plaquinha atrás lá com produtos inflamáveis. Então é um material crítico. E também razões de planejamento, material de difícil previsão de consumo pela organização, também pode ser um material crítico aí, ok? Então, continuando, alta criticidade vai ser o que? Classe XY, classe Z. Questão 19. Materiais críticos são aqueles de reposição específica e a decisão de estocá-los deve ser tomada com base na análise de riscos a que a empresa estiver exposta. Então, reposição específica, a decisão de estocá-los deve ser tomada com análise dos riscos. Correto? Correto, a gente acabou de ver essa situação. Então são diversos os fatores relacionados aos materiais críticos, perfeito? Então a gente viu aí que deve ser tomado com base na análise de riscos que a empresa estiver exposta. Exemplo, a produtos inflamáveis.
Então, reposição específica, decisão de estocagem, material é perecível, esse material perecível, então eu posso utilizar, como ele está trazendo um grupo desse material, eu posso estar pensando em materiais específicos para responder as questões. Então veja, materiais críticos são aqueles de reposição específica, ok, de decisão de estocá-los. E deve ser tomado com base em análise de riscos, produtos perecíveis, produtos periculosos, de acordo com a periculosidade, ok? Então, deve ser tomado com essas decisões, sim. Então, a questão está correta. Questão 20. Na classificação XYZ de materiais, os itens da classe X são considerados de baixa criticidade. Lembra? X, Y, Z. Então, baixa, média, intermediária e alta criticidade. Para as atividades a elas relacionadas, enquanto os itens da classe Y são considerados de média criticidade e os da Z, alta criticidade, ok? Então, a questão está correta. Então, veja, XYZ da mais baixa até a mais alta criticidade. E assim, eu não cortei aqui, mas terminamos aí a nossa bateria para não ficar tão grande, beleza? Vamos para a próxima aí. Um abraço.